Shiva Shambhu, que sejamos todos amorosamente acolhidos na luz do Divino Ser e na frequência consciencial dos mestres do amor, sabedoria. Hoje, nos estudos do nosso oráculo védico, nós vamos falar de Surya, né? O aspecto solar, o aspecto da refulgência de Deus em forma de inteligência, de luz, né, que sustenta o plano da criação. É, é um aspecto muito auspicioso dentro dessa jornada do oráculo védico, né? É por excelência uma carta solar. É por excelência aquilo que traz a realização, o entusiasmo, né? A frequência e a potência daquilo que se torna luminoso. E em nossa harmonização, em nossa preparação, não acredito ser possível que o Felipe não soubesse dessa relação do Gayatri Mantra justamente com Surya. Porque o Gayatri Mantra, ele é um mantra que é oferecido a Surya, né? E dentro dos rituais védicos, dos hinos védicos, disse que entre todas as frequências mântricas, nenhuma é superior ao Gayatri Mantra. Tanto que os yogis mais avançados, eles recitam constantemente o Gayatri Mantra, e acredita-se que aqueles que assim o fazem, quanto desenlaçam-se do corpo físico, do invólucro orgânico, vão diretamente para Surya Loka, né, que é uma dimensão espiritual de Surya que corresponde ao sétimo céu. Mas nós vamos falar de tudo isso. Mas esse alinhamento, essa precisão entre o mantra proposto e aquilo que é objeto de estudo dentro do nosso oráculo védico é algo realmente espantoso. O Gayatri Mantra, ele fala sobre a refulgência da luz do sol, ou seja, aquilo que é emitido da luz do sol, como brilho, calor, luz, né, e que chega até nós. Então, o Gayatri Mantra, ele é uma invocação para que a luz divina possa clarificar as nossas mentes, para que nós possamos ter inteligência para compreender esses aspectos do divino e termos o processo de autorrealização, que é tudo que a Jnana Yoga apregoa. Então, quando nós recitamos o Gayatri Mantra, Om Bhurbhuvah Svaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Isso aí é uma invocação direta ao princípio da luz. É a luz simbolizando aquilo que vem, que se expande diretamente do Supremo, como princípio inteligente, como inteligência suprema, como causa primária de todas as manifestações, e que é o mesmo princípio que nos permite a inteligência. E é interessante que nós, às vezes, nos equivocamos ao supor que a inteligência é um produto do nosso cérebro, né, que é algo que é produzido pelo nosso aspecto físico, material, ou seja, o nosso cérebro, né? Mas hoje, a própria ciência sabe que isso que nós chamamos de consciência é não localizado, ninguém sabe dizer onde está.
É isso que nos dá essa percepção de sermos o que somos. E que o cérebro, ele é apenas um processador desses impulsos inteligentes. Então, a inteligência não vem do corpo, não está no corpo, ela vem de algum lugar. Isso é muito interessante. E tudo que realizamos, construímos, é fruto dessa inteligência. A própria consistência e coesão material, ela precisa de um princípio inteligente, ordenador, para que a matéria tome essa forma de matéria, material. Existe um equilíbrio perfeito, logo existe uma inteligência por trás de toda manifestação. E essa inteligência é unitária. Então nós apenas processamos individualmente algo que tem caráter universal. Súria representa isso. Súria é o aspecto solar. E nós temos aqui uma carta solar, né? E o que significa dentro dos arcanos, né? Não só no oráculo védico, mas no tarô também, nós temos sempre cartas solares e cartas lunares. As cartas solares é aquilo que está para realização externa, aquilo que nos move para a construção concreta, para a concretude, né? Ou seja, é eu com o mundo, ou eu com a realidade. Isso é solar. E lunar é o oposto, é eu comigo mesmo, ou seja, toda carta lunar é uma carta de introspecção, de visita aos nossos mundos internos. São cartas de caráter subjetivo, introspectivo. A semana passada, quarta-feira passada, nós trouxemos uma carta que era de aspecto lunar, que era Jala, o lago, né? E hoje é o oposto. Hoje é o Senhor Sol, a exuberância do Sol. E aqui está ligado essa carta ou esse princípio, né? Essa carta, notem, ela traz um cavaleiro, que é o próprio Súria, né? E ele está numa carruagem dourada, ele sempre está numa carruagem dourada, ali não dá para ver a carruagem, mas a carruagem dele é dourada. E ele é puxado por 7 cavalos. Aqui nós só conseguimos ver 5, né? Mas na verdade são 7. Tem mais 2 cavalos, um em cada lado. São 7 cavalos. E por que que Súria, né, é representado por 7 cavalos? Isso, na tradição védica, é uma constância. Você não vai ver a relação, né, de Súria sem esse veículo, esse Vahana, que é puxado por 7 cavalos. Porque isso tem a ver com a própria frequência da luz. Quanto nós submetemos a luz à fragmentação, quanto ela passa, por exemplo, por um prisma, ela se subdivide em 7 frequências, que correspondem exatamente aos 7 raios cósmicos. Não é? Nós estudamos sobre esses 7 raios cósmicos, essas 7 frequências ou potências divinas, cada qual com seus chorãs, né, com seus princípios frequenciais. Então, Súria é como se fosse a síntese dos 7 princípios, porque ele representa a luz do Sol. Fenômeno do arco-íris. O que nós vemos no fenômeno do arco-íris
quando há a refração da luz pelas gotículas de água que ficam suspensas na atmosfera. Nós vemos um arco fragmentado em 7 cores. Por isso que são 7 cavalos. E Súria, como ele tem a potência da inteligência no aspecto da criação e da manifestação, nós vamos ver que quase tudo é regido pelo número 7 no plano da criação. Quantos são os dias da semana? 7. As cores, né, do espectro solar, 7. Então, nós vamos ver esse 7 como o número da perfeição. Por isso que também é associado a Sananda Jesus, ao Cristo. Né? O número crístico é o 7, porque 7 representa a perfeição do aspecto da manifestação, dentro desse princípio de criação, do princípio inteligente. E se nós falamos de princípio inteligente, né, e estamos falando de algo vibracional, porque a luz solar é uma potência vibracional, tanto no plano concreto como no plano sutil. Súria está ligado diretamente a um dos nossos 7 corpos, que é o corpo vital. Então, Súria, ou a regência solar, esse aspecto, ele está ligado ao nosso corpo vital. Né? Então, aquilo que produz em nós energia, o próprio prana, o próprio Qi, como dizem os chineses, ele é um princípio solar. E nós sabemos que na desvitalização do nosso corpo energético, que é o nosso corpo vital, esse corpo físico não se sustenta. Né? O princípio orgânico, toda essa máquina orgânica, ela só se sustenta porque existe vitalidade. Porque nós captamos, armazenamos quantitativos energéticos de qualidades diferentes para que possa operar essa máquina orgânica perfeita que é o corpo físico. Por isso que tomar sol é importante. Não só no aspecto sutil, mas estamos dizendo no aspecto concreto. Né? As pessoas que ficam muito tempo ausentes da exposição ao sol, elas começam a adoecer. E começam também a ter baixa vitalidade e baixo ânimo. Elas começam a ficar melancólicas. Veja, por exemplo, as cidades mais ao norte do planeta, como Londres, por exemplo, que tem muito tempo de pouca exposição à luz do sol, né, que vive sempre envolta em neblina. As pessoas tendem a ser mais melancólicas, mais introspectivas. E, ao contrário, as pessoas que vivem nos trópicos, né, quem vive em Imperatriz, no Maranhão, que tem sol o tempo todo, tendem a ser pessoas de maior entusiasmo, de maior vitalidade. Então, como é importante o sol? E nós não nos damos conta da importância do sol na nossa vida. A vida no planeta não existiria sem o sol. Nós somos totalmente dependentes. As plantas não crescem se não houver fotossíntese. Se o sol deixar de brilhar, esse planeta esfria. Ele entra numa nova era do gelo. Tudo perece.
Então, o Sol é algo que é a própria extensão do divino para nós. É a própria manifestação de Deus sustentando esse sistema que nós chamamos de sistema solar, no qual nós somos um dos planetas orbitando esse grande astro, né? E também, por ter relação com esse princípio de energia, esse caldeirão alquímico, a qual chakra está ligado Surya? Ao Manipura Chakra, que é o chakra do umbigo, que é onde está o nosso poder de combustão, onde se gera todo o princípio vital, toda a energia para a realização. Pessoas que têm o Manipura Chakra bloqueado, ou com baixa rotação, baixa captação energética, são pessoas que tendem à apatia, ao desânimo, à baixa capacidade de realização, de concretude. Então, Surya está ligado diretamente ao Manipura Chakra. Existe um sol dentro de nós, né? Existe uma fonte de calor. E sem ela, nós não conseguimos ter esse aspecto de realização devidamente potencializado, né? Outro aspecto que está muito ligado a Surya é o princípio do Dharma, né? Dharma é a lei, é aquilo que é a ordem cósmica. É aquilo que faz com que todas as coisas sejam como são. O Dharma está muito ligado a Surya, a esse princípio solar, né? E claro que, dentro da tradição védica, Surya é visto como um Deva, né, que é um dos aspectos do divino. E alguns dizem que a tradição védica, ou a cultura hindu-ariana, ela é politeísta. Isso é um erro. Ela não é politeísta. Ela apenas entende, e acreditamos que muito sabiamente, de que esse princípio do absoluto, ele traz vários princípios e várias potências. E para cada princípio ou atributo divino, existe uma entidade responsável para sustentar aquela frequência ou aquele atributo. Daí vem os devas, que são seres divinos celestes, que são responsáveis por administrar um dos aspectos do divino, um dos atributos do divino, ou alguma das forças da própria natureza. Aí nós temos Surya, Vayu, Varuna, vários devas. Isso não é um aspecto politeísta, porque para os Vedas, né, Ishvara, o Supremo, é um só, entende? É o absoluto. Mas esse... Eu não estava conseguindo desligar o telefone. Me perdoem pelo... Eu vou até desligar o telefone aqui. Então, esse... Pronto, perdoem essa interferência. Então, esse aspecto de Surya também é visto como um Deva, né? Deva Surya, Surya Deva. E aí, dentro desse aspecto, é que surge
uma miríade de histórias relacionadas à Súria, todas elas trazendo, em forma de metáforas, ensinamentos muito profundos para nós. Uhum. Então, por exemplo, a esposa de Súria, dentro dessa visão mítica hindu-ariana, né? A esposa de Súria, ela se chama Sandhya, ou Sandhya, conforme a pronúncia. E vejam que interessante, o que significa Sandhya ou Sandhya? San, em sânscrito, significa completo, né? E esse Gya vem da própria Gyana, que significa o quê? Conhecimento. Então, Sangya, a esposa de Súria, é o conhecimento completo, ou a consciência. Entende? Então, veja como é perfeito. A esposa de Súria é a consciência, é o aspecto consciencial. Então, o nosso aspecto consciencial que nos possibilita a inteligência vem do aspecto solar, vem de Súria. Né? Conta a história, né, as tradições védicas, de que quando Súria desposou Sangya, né, Sangya começou a conviver com Súria, mas não suportou a potência do brilho de Súria. A luz era muito forte. Né? O calor, a emanação de Súria era algo avassalador. E ela não suportava, aquilo foi demais para ela. Né? É como você querer colocar 5 elefantes num fusquinha. Fusquinha é limitado. Então aquilo foi muito, e ela não conseguia suportar o tamanho da luz, o tamanho do brilho, aquela claridade, aquele brilho. Aí, o que fez Sandhya para não magoar Súria? Ela, por ser também uma deva, né, ela fez uma cópia dela mesma a partir da sua sombra, né, que era igualzinho Sandhya, mas era a sombra. Né? E essa sombra se chama Jaya, Chaya. Chaya literalmente significa sombra. Então ela faz essa cópia dela igualzinha a ela, que é Chaya, que é a sombra, e ela se retira para a floresta e vai viver próxima a uma nascente de água. Ou seja, ela sai do aspecto da luz, do sol, e vem para a água, né? Até por um princípio de equilíbrio. E aí Chaya fica vivendo com Súria, e Súria não se dá conta disso. Qual que é o que tem aqui nessa história? Que às vezes nós não suportamos a totalidade da luz. Que às vezes a luz tem que ser moderada mesmo. Até literalmente, se nós ficarmos olhando diretamente para o sol, nós vamos ficar cegos. Ou seja, luz demais às vezes cega. Então, é o princípio da graduação, da gradação, de as coisas terem que ter uma proporcionalidade gradual. A própria tradição hebraica da Bíblia diz que ninguém pode ver Deus face a face sem perecer. Não é isso? Por quê? Porque é muita luz, ninguém suporta, desintegra. Existem casos de yogis na região dos Himalaias ou no Tibete que eles entram num estado de transcendência tão grande que eles desintegram o corpo físico. O corpo físico entra em autocombustão, não essa combustão de calor, de queimar,
mas ele desintegra, vira luz. Isso foi já presenciado e documentado por várias pessoas que estiveram com esses yogis. Né? Porque de que é feito o nosso corpo? Feito de luz. Então, do mesmo jeito que esse corpo é amalgamado, ele, pela potência da luz, ele pode voltar ao estado luminoso vibracional. Né? Por isso que diz que o nosso verdadeiro corpo espiritual é um corpo de luz, ou é um corpo luminoso. O próprio Paulo, no Evangelho, ele fala desse corpo de luz, esse corpo luminoso. Né? Então, quando Sandhya, ela não suporta viver ao lado de Surya, é porque estava demasiado para ela. Como para nós também pode ser demasiado. Aqui no estado físico-material de manifestação neste planeta Terra, que é um subúrbio do universo, é uma periferia do universo, este planeta ainda é muito primitivo. Então aqui nós suportaríamos conhecer Deus por completo? Não nos é possível. Nós temos que ter só uma frestazinha onde passa uma pequena luz. Não nos é possível, na condição mental humana, conhecer Deus, perceber o que é Deus. Nós podemos sentir a frequência e a vibração do divino e realizar esse divino em nós. Mas mesmo aquele que tem autorrealização divina, se você perguntar o que é Deus, ele não sabe dizer. Mas dá para sentir. Então, quando Sandhya se afasta de Surya e deixa Chaya, que é a sombra, né, isso tem a ver muito conosco. Que nós, em nossa jornada de afastamento e reaproximação de Deus, nós assumimos o processo sombra. Nós fazemos da sombra o nosso duplo, a nossa cópia de nós mesmos. E nesse aspecto, esse corpo físico que nós temos é chaya, é sombra. Que é uma dupla, uma cópia perfeita do nosso corpo espiritual. Entende? A relação. Então, o corpo físico denso é chaya. O nosso corpo espiritual, ele é sandhya. Então, o nosso corpo físico e tudo aquilo que está ligado à manifestação do físico ou do mundo material é um aspecto de sombra. E o aspecto de sombra está associado a quê? A avidya, a ignorância. Então, quando Chaya fica ao lado de Surya, ela consegue ficar por quê? Porque ela é ignorante, ela não sabe ao lado do que está. Aí na história védica, depois Surya vai procurar, descobre, né, percebe isso, né, dessa troca que Sandhya fez. Aí a pronúncia é tanto Sandhya como Sanghya. Alguém vai, às vezes, ouvir como Sanghya. Aí ele vai atrás de Sandhya, depois que ele descobre que, na verdade, ele estava convivendo era com Chaya. Aí ele vai atrás de Sandhya e pede a Sandhya para voltar. E Sandhya diz, eu não tenho como voltar. É impossível conviver com a sua luz, com sua potência, com seu brilho, com seu calor. Não tem como. Aí o pai de Sandhya
representa uma espécie de arquiteto cósmico, trabalha no plano da construção ou da criação nos mundos celestes, ele consegue baixar a frequência vibracional de Súria e parte da potência luminosa, ígnea de Súria, ele transforma em objetos, né, de ouro, de proteção. O próprio tridente de Shiva é feito dessa luz que foi retirado de Súria, né? E com isso, Súria baixa o seu tônus vibracional para que Sandhya possa suportar e os dois voltarem a viver juntos. Há uma outra historinha também muito interessante de um grande yogi que ele praticava cultos a Súria, né? Não só a recitação do Gayatri Mantra, como o Surya Namaskar, né, que é a saudação ao sol, que até a Budali citou o Surya Namaskar ontem nas nossas conversas, né, que é aquele princípio de saudação ao sol. Então ele tinha muita dedicação ao culto de Surya, né? E ele sempre pedia que Surya se manifestasse para ele. Aí um dia ele estava em meditação, ele viu uma luz atrás da pedra, tinha uma pedra, uma luz atrás da pedra, e uma voz falando com ele, né? E que era ele, Surya, que ele estava ali. Aí o yogi fala, mas por que você está escondido atrás da pedra? Por que você não sai de trás da pedra e se manifesta para mim? E qual foi a resposta de Surya? Porque você não suportaria me ver. Você iria se desintegrar. Na figura, na nossa imagem ali, nós também vemos, né, o sol físico aparecendo atrás de Súria. Tem um arco grande de luz, um halo de luz, existe o sol físico que está ali, e existe ao lado um sol, um outro sol, um segundo sol, que não é o segundo sol da música do Nando Reis. Esse segundo sol é o sol espiritual, é justamente Surya Loka, né? Então, existe o sol físico, mas existe um aspecto intrasolar, que é uma dimensão espiritual, onde vivem seres que são regentes cósmicos desse sistema solar que nós pertencemos. Assim como existe o Cristo planetário, ligado ao nosso planeta específico Terra, e que nós conhecemos a sua manifestação através do homem Jesus, né? Existe também no Sol entidades e um próprio Cristo solar que coordena toda esse princípio desse sistema solar onde estão agregados esses orbes ou esses planetas ligados a esse centro. E esse Sol, ele é como um espelho cósmico para receber as luzes do Sol central. Entende? Então, o Sol, existem entidades que realmente habitam o Sol. E os Vedas falam disso. Pessoas que se tornam muito elevadas espiritualmente podem vir a residir, né? Não fisicamente, espiritualmente, em Surya Loka, que é uma dimensão espiritual do Sol. Aí me perguntam, o Sol é habitado? Claro que é. Não por aspectos físicos materiais, né? Mas por consciências. Porque a consciência é imaterial. A consciência pode estar em qualquer lugar, né?
E a consciência representa exatamente o significado do nome de Sandhya, que é conhecimento completo. Conhecimento completo é o estado de consciência. Então, esse aspecto dos mundos espirituais, eles são aspectos que é pouco conhecido por nós, até mesmo nos nossos estudos espirituais aqui, né? Por exemplo, quando nós estudamos certas regiões que nós chamamos de espirituais, que está muito presente, por exemplo, na literatura espírita, que nós falamos de mundos espirituais, ali não são mundos espirituais. Cidades como Nosso Lar, todos esses lugares, Nova Aliança, que são relatados na literatura espírita, na verdade não são mundos espirituais, são mundos terrestres. Terrestres sutis. É exatamente o que é chamado de umbral. É que está no plano astral. É uma região astralina e está ligada à Terra. O mundo espiritual não é isso. O mundo espiritual não está ligado a esse planeta. Então, existem dimensões espirituais. E nós não temos tempo de trazer esse estudo aqui agora, mas recordem que nós fizemos um estudo chamado O Sétimo Céu, e nós estudamos toda essa sequência de níveis ascendentes de planos até chegar ao último, o sétimo. O sétimo céu é justamente Surya Loka. Por isso que ele tem 7 cavalos, que está na frequência, sétima frequência. Né? Então, o Sol, Surya, como aspecto espiritual, representa a consciência, a totalidade do conhecimento, a luz que liberta da escuridão, das trevas, da ignorância, aquilo que potencializa a nossa inteligência para que nós possamos discernir e conhecer. Porque a inteligência não é gerada pelo corpo físico. Por isso que não existe pessoas mais inteligentes que outras. Existe apenas aquelas que acessam mais níveis dessa frequência do que outras. Então, esse é o nosso oráculo de hoje, a nossa carta, Súria, o Sol, né, que é uma carta, um arcano extremamente auspicioso, porque é um arcano de realização. Se nós tivéssemos, né, numa consulta oracular e essa carta saísse, ela representaria o quê? Realização. O alcançar um propósito, a materialização no plano concreto daquilo que é potencial divino. Então, é uma carta muito auspiciosa. E Surya Namaskar. Gratidão, Shiva Shambhu. Surya Namaskar, gratidão, Gaian. Está aberta a palavra, a vez, para quem quiser se colocar, perguntar, dialogar com o que Gaian trouxe para nós. Posso chamar, então, os nomes, né? Chamar na ordem alfabética. Cláudia Barros. Ah, Ana Lu. Ana Lu, Cláudia Barros.
Deixa eu só fazer uma pergunta ali pro Gaian. Sim, Felipe. Tem 3 pedras ali embaixo dos cavalos. Tem algum simbolismo? Não, Felipe, eu vou te dizer por que essas 3 pedras estão ali. Porque essas cartas, quando nós montamos as cartas, nós coletamos imagens, né, que estão disponibilizadas na internet, né? Nós não encontramos essas imagens prontas, essas imagens elas são construídas. Então, para a melhor imagem que nós tínhamos de Súria com seus cavalos, com sua carruagem, que é essa aí, ali exatamente onde estão as 3 pedras, tinha uma assinatura de uma, entendeu? Então, nós sobrepomos as 3 pedras justamente para tampar ali né, um selo de, não sei de quê, né, que tinha ali. Entendeu? Então, assim, é só um expediente, porque essas cartas, elas são montadas, nós vamos coletando fundo, imagens soltas e vamos montando de acordo com aquilo que atenda, né, a simbologia proposta em Súria, né? Nós já comentamos sobre isso. Esse oráculo védico, ele nos veio como uma febre. Sabe quando você pega uma febre assim, que você fica pegando fogo então, foi isso que aconteceu. E eu não sabia bem o que ia acontecer, né? E aí veio tudo isso, todos esses impulsos de serem 108 cartas e vieram vindo na sequência. E eu, assim, indo coletar imagem para montar o arcano, né? E sempre, assim, com uma conexão muito estreita com os mestres do amor-sabedoria para que pudesse se manifestar dentro disso que acabou se manifestando. Então, Felipe, se você me perguntar, o Gaian é autor desse oráculo védico? Não, não acredito nisso. Seria uma, uma inadequação eu dizer isso, né? Embora ali nós colocamos um selo ali de direitos reservados, justamente só para que isso não seja usado de forma indevida dentro de um princípio que não é o princípio que os mestres do amor-sabedoria quer que se use esse oráculo. E esse oráculo, nós já dissemos, ele é dos navidianos, né? Ele é um instrumento que está sendo colocado para ser usado pelos navidianos. Porque aqui existe toda uma jornada de sabedoria. Quando você estuda 108 cartas, praticamente você cobre o mapeamento do conhecimento védico. Então, assim, eu da minha parte, eu só tenho gratidão por nós, o grupo, termos podido receber esse instrumento. É uma instrumentalização de forma simbólica de um conhecimento, né? Então, a pedra, Felipe, é só um expediente, porque de todas as imagens de Súria, essa aí era a melhor, mais ajustada. Então, precisava tampar ali né, é uma espécie de é como se fosse um selozinho, um nome que tem ali que eu não sei nem o que é, entendeu? É isso, Felipe. Então, Felipe, Deixa mais alguma coisa, Felipe? outra pergunta ali. Quando eu não sei se é Chaya ou Chaya, a sombra da Sandy. Chat. É Chaya? Tá. Tá Quando fechado. Sim, sim, Felipe. É porque Tá. Quando ela é exposta à Súria, ela também não é beneficiada, essa sombra também não é beneficiada? As nossas sombras, quando elas são expostas à luz,
elas também não são beneficiadas? Sim, totalmente, totalmente. A relação ali é o seguinte, quando Sandhya se afasta e desce a Chaya, é porque Chaya justamente precisa aprender a conviver com a luz, precisa ser justamente beneficiada pela luz. E Chaya representa a nossa condição de manifestação em mundos físicos e identificados com a matéria, que é o princípio da ignorância, isso é o nosso estado sombra. Entende? Então, em algum momento, o nosso espírito se afasta para que Chaya, a nossa sombra, possa ser contemplada pela luz, possa ser irradiada pela luz. Entende? Que é o que está acontecendo literalmente conosco nesse processo encarnatório. Né? É isso que está acontecendo conosco. Né? Deu para trazer uma clareza, Felipe? Sim, não, perfeito. Gratidão, Felipe. Jorge? Me ouvem? Sim, bem-vindo, querido. Pode falar. Obrigado pela acolhida de sempre. Primeiro, eu queria fazer um destaque que eu sempre acho muito marcante, a forma como a satisfação, né, que é marcante, como o Gaian traz essas informações para a gente. Né? Eu, pelo menos, por vezes eu fico, digamos, encantado com o envolvimento seu, Gaian, quando traz esses aspectos, né, desses conhecimentos que para muita gente, inclusive para mim, são novos. E quando você faz esse alinhamento, né, Oriente, Ocidente, Hindu, né, cristianismo, eu acho isso fabuloso. Então eu sinto isso como uma vibração muito, muito forte. E na sua fala me lembrei de vários aspectos que envolvem essa questão da vitalidade, né, que a gente sobrevive de alimento, prana e sol. Tanto é que as correntes naturalistas até dizem que a melhor forma de você se alimentar é com até 5 quilômetros no máximo de onde você mora, vira o alimento que você consome exatamente pela perda da vitalidade, né? Essa perda do potencial solar que tem no alimento que a gente ingere. Quanto maior o potencial, mais saudável a gente é. A gente é. E uma curiosidade a respeito da carta, que se você falou, eu me perdi na hora, mas você falou que o segundo sol é o sol espiritual e o halo maior, né, que está atrás de Súria, é a força dele, mas é aquele sol pequenininho lá atrás, que está saindo por trás das nuvens. Ele, qual seria a simbologia dele e o que tem na mão de Súria? É um cetro? É o que aquilo ali? É, Aí tá, céu. sim, Jorge, gratidão, viu, Jorge? Gratidão. Esse halo maior por trás de Súria é só a refulgência de Súria, não é o Sol mesmo, né? É a refulgência de Súria, o brilho de Súria, né? Aquele que está saindo das nuvens lá é o Sol físico, é o Sol que clareia o planeta, né? E o segundo Sol é o que está ao lado, né, de quem está vendo de frente, ao lado direito, né? Então, é o Sol físico, aquele que está entre as nuvens, bem no meio, acima da cabeça de Súria, e o Sol espiritual é o outro, que está ao lado. E aquele grande, halo grande que está por trás, é apenas a refulgência de Súria, entendeu? Esses três aspectos. Né? Na verdade, ele só tem dois sóis, né? O físico e o espiritual. O outro é um halo de luz, uma refulgência vindo de Súria.
O instrumento na mão dele é um trishula, que é o mesmo instrumento que Shiva possui. Esse trishula representa o princípio trino, da regência trina, do tríplice aspecto da manifestação, né? Aliás, esse três representa muita coisa, né? Representa os três gunas também, Tamaguna, Radyaguna, Satyaguna, que é o princípio da ignorância, da paixão e da sabedoria. E é interessante, Jorge, que você disse que você sente que ao fazermos essa exposição sobre o significado da carta, existe um certo entusiasmo em nós, um certo envolvimento, né? E que você mesmo diz que são conhecimentos que são novos para você. Eu vou te relatar algo que aconteceu hoje, Jorge. Enquanto nós estávamos tomando banho, veio uma frequência dissonante, né, porque nós estávamos pensando justamente na partilha que teríamos que fazer. E aí veio uma frequência dissonante, e essa frequência dissonante, não que falou com voz audível, mas uma conexão, né, que você percebe o pensamento, né, a frequência. E essa frequência dissonante, ela questionou justamente isso. Tudo isso que você fala é muito exótico. As pessoas não entendem. Por que você não fala de Jesus? Por que você não fala da Virgem Maria? Entende? E eu, assim, acolhi aquela dissonância, né? E busquei humildemente ponderar sobre aquilo, né? Se havia realmente, né, ponderabilidade, razão naquilo que estava chegando como uma inquietude, né, como uma provocação mesmo. Porque parece que esse conhecimento é muito exótico mesmo, né? Não é uma coisa comum. Parece ser exótico. Mas o que eu posso refletir disso? Claro, Jorge, que você terá suas próprias conclusões a respeito disso. Mas o que eu penso é que é de uma riqueza simbólica tão grande e que consegue mapear a jornada humana em busca do conhecimento e da realização espiritual, que é algo muito precioso para que não seja dito, para que não seja dividido, para que não seja partilhado. Hoje nós temos aqui 15 pessoas conosco. Como que isso chega para essas 15 pessoas? Nós não fazemos a menor ideia, né? Nós apenas cumprimos ou buscamos realizar aquilo que nos é sugerido de fazer, né? E a própria construção desse oráculo védico, com essa riqueza, não pode ter vindo do Gaia. Entendem isso? Bom, Jorge, é isso. É, É exótico, mas é profundo ao mesmo tempo, né? Mas exótico sem dúvida. me permita uma. Eu tenho um ponto de vista um pouco dentro do que você chama de exótico da seguinte forma. Às vezes a gente vive, né, nós aqui, na perspectiva crística, bíblica, né, naquela coisa que está ali tida como
Eu digo tida porque tem várias nuances do que de fato foi manipulado, do que não foi, que não vem ao caso a gente discutir o livro, porque existem contribuições absurdas e absolutas ali para nosso crescimento. Mas o que eu acho dentro do que você chama de exótico, quando eu digo que eu não conheço, e eu me encanto quando passo também a conhecer, porque a gente também passa a pensar fora da caixinha bíblica, crística que nos foi passada. Porque existem contribuições, falam-se de 8.000, 6.000 anos, né, antes de Cristo, conhecimentos milenares, já, como diz que eu ouvi esses dias, o lado divino nos procura de várias formas. A gente só precisa estar com a nossa genuidade, com a nossa índole, né, mais, digamos, o corpo mais limpinho, a mente mais limpinha, para receber esses comunicados e essas contribuições. Então, quando você traz esse aspecto exótico, eu acho ele de uma complementaridade à nossa cultura crística, daquilo que a gente recebeu das igrejas. Então, eu acho que ela é fundamental, pensando no aspecto micro e macro. O micro é o meu, no meu quadrado. E o macro é sacolejar a gente para dizer, ó, tem muito mais além do que vocês acham, entendeu? A perspectiva divina, ela é absurdamente antiga, as contribuições. Então, eu acho que é uma complementaridade, como se chama de exótico, eu diria mágico, que está dentro do exótico, o exótico também é mágico. Eu penso dessa forma, não sei se há uma ressonância com o que eu disse. Sim, ressonância total, Jorge. Sim, eu o compreendo perfeitamente. Perfeitamente. Gratidão, viu, meu querido? Gratidão. Gratidão, Jorge. Luciani? Chegou minha vez, foi? Eu estou ainda aqui na minha transcendência, na minha viagem para Suryaloka. E eu nem sei se sabe, eu vou te dizer, Gaia, hoje eu chorei do início ao fim. Como disse assim, porque olha que até me refletindo assim, né? Depois do mantra Hare Krishna, exatamente nisso, nessa ordem, eu conheci o Gayatri Mantra, né? Então, no meu estudo, no yoga e tudo mais, então veio muito assim a figura feminina do Gayatri, né? O mantra dos mantras, né? E assim ali na nascente do Ganges, é lógico que o Gayatri Mantra tem muitas coisas que envolve, mas meu primeiro ensinamento foi exatamente isso, né? A figura da mãe, ela navegando ali na nascente do Ganges. E aí eu fiquei muito tocada, porque eu sou muito apaixonada pelo sol. Eu me reconheço como um ser solar, não é? Eu sou praieira, né? Eu fui concebida na praia, né? Meu pai e minha mãe contavam muitas histórias, não é? De uma praia muito bela que tem aqui em Pernambuco, que se chama São José da Coroa Grande. Então, eles ofereceram, se eles tivessem menino, ia chamar José, e se tivesse menina, ia chamar Maria, né? Porque minha mãe, ela me teve com 28 anos, e ela tinha RH negativo. Então, eles pediram, né, aos céus, assim, para que todas as crianças que eles gerassem viessem perfeitas, é lógico, né, dentro da questão anatômica, fisiológica e tudo mais. E somos três, assim, é lógico, seres em desenvolvimento, mas sem faltando nenhum pedaço, vamos dizendo assim. E a gente agradece muito, né? Então, eu aprendi tudo, a gente sabia qual era a hora do sol, vamos acordar cedinho para ver a aurora, e se tiver meio-dia vai se queimar, não sei o que, aquela história toda. Então, foi uma viagem solar que eu fiz, né?
Meu nome de iniciada é Chandraval, e eu fiquei assim, cada vez que eu tenho consciência das luzes, não é, que ilumina aqui um planeta, eu também, através do tarô, eu pude acessar, através do meu nome, né, luz. Luciane vem de luz, né, Lúcifer também vem de luz, né, então é todo esse movimento de sombra e luz que existe. E aí, enquanto você falava assim, Ave Maria, foi tão transcendental essa noite de hoje, sabe? Porque eu chorei o tempo todo. Esses desenhos aí dessas 7 forças, não é? E eu reconheço bastante. Eu gosto muito de meditar com o sol, porque eu tenho a certeza absoluta que é Deus presente todo dia, não é? Então, assim, quando você fala que aquela que nós somos tão, né, uma frestinha de luz que chega aqui no planeta Terra, mas que a gente merece. Eu vou pedir desculpa porque meus gatos eles ficam realmente muito excitados aqui na hora dessa meditação. Então, assim, só para finalizar, dizer que eu quero agradecer bastante. E assim, como o irmão falou, né, de juntar tudo, Oriente e Ocidente, que é um planeta Sol, o que é que a gente recebe de conhecimento de luz do Oriente, o que é que a gente recebe de luz e consciência da floresta amazônica, da América Latina, dos povos originários, né? Então, é uma coisa só, mas muito diversificada. Meu irmão, ele, embora seja das ciências jurídicas, mas ele, desde 7 anos, que ele desenvolveu o estudo pela astronomia, né? Então, cada coisa que ele via, ele ia dizendo para a gente o estudo das estrelas, o estudo da Lua, não é? Porque que são 4 fases, não é? Que tem uma medicina, e toda a medicina solar, né? Que você falou hoje, toda a medicina solar, saúde, vida, luz, toda essa ciência, né? Então, assim, eu estou muito preenchida, não é? Muito nutrida mesmo com essa luz, e amei essa carta. Só dizendo que eu me lembrei de Falcão também, que teve uma das noites que ele disse assim, de onde viemos e para onde vamos. Não é? Então, assim, eu sei que aí hoje você deu essa configuração, né? Na visão espírita, o que é que está mais na órbita terrestre, não é? E que essa luz, ela vem de muito longe, muito infinita, né? E eu sinto que, quando você falou também, onde está a consciência, né? A consciência, ela tá, pelo menos quando você falou, eu senti a consciência dentro do meu coração, assim, muito profunda, sabe? E aí vai dependendo da consciência, à medida que a gente vai tirando os véus, né? Da ilusão, quando eu vou tirando meus véus, eu vou ampliando essa consciência, e foi isso que ressonou em mim, mais profundo, e que eu vou levar dentro do meu estudo com esse encontro de hoje. E vou continuar meditando com essa carta, porque é lógico que, como se eu encarnei aqui na Terra, que é essa frestinha de luz dentro da sombra, né? Então, se eu tiver merecimento de um dia chegar lá em Xúria Louca, sem me queimar, mas gratidão, gratidão, gratidão. Boa noite. Boa noite, Luciane, gratidão, querida. E Gaian, vou só ler aqui o que tem no chat, aí passo para você fazer as considerações e passamos para a Claudinha fazer o fechamento, viu? A Letícia colocou um trecho da música, Salve Presença Sagrada, salve os filhos do sol e da luz. Aí ela disse que a partilha de hoje chegou com uma grande sincronicidade e aprofundando o conhecimento como continuidade da vivência que houve ontem. Ela diz que é grata a este canal e amparo do alto. E o Elias diz que está se sentindo um sol, realizado com toda essa sincronicidade desses estudos e as descobertas dele. Então, é desse lugar da gratidão que nós passamos para Gaian fazer as considerações, de Gaian já para Claudinha
fazer o fechamento, agradecendo as pessoas que aqui estiveram e as que vão ouvir a partilha, né, para que a cada dia possamos mais e mais nos aproximar daquilo que é a nossa essência divina. Gratidão. Primeiro, nosso querido Elias, né? Elias, você é um yogi. Você nem sabe disso, mas você é um yogi, né? Por quê? Porque você já está, você saiu do campo da especulação, você já está entrando no campo da realização. Ou seja, você já está vivenciando aquilo que primeiro veio em forma de informação, né? Que é o processo do que foi trazido para o grupo, que é a gnosofia, né? Gnose é conhecimento, sofia é sabedoria, quer dizer, a sabedoria que vem do conhecimento. Né? E você está realizando esse processo gnosófico, né? Então, assim, muito feliz fico de te ver, né, nesse lugar de poder experienciar. E quando você experiencia, não precisa ninguém te falar que é isso ou aquilo, que está aqui ou que está acolá. Você já experienciou, você sabe, né? Você sente. E Letícia, minha querida, abre esse vídeo aí para nós vermos o seu rostinho. Não sei por que você fica escondida aí atrás. Eu estou deitada. Que bom. Ei, Leti, minha querida. Então, eu acho que sim, que essa carta ela traz muita ressonância com esse processo da alegria. O sol tem muito a ver com alegria, sabe? De você expandir a sua satisfação de ser o que é. Isso é muito solar. Então, assim, na presença do sol, a frequência que traz é uma frequência de alegria, né? E eu tenho certeza que você sentiu isso, né? Então, gratidão, né? Shiva Shambhu, e nós passamos para a nossa querida Claudinha Barros, né? Para que ela faça o nosso encerramento. Boa noite. Hoje tivemos o prazer, a satisfação de ouvir o oráculo védico, a ciência da autorrealização, a carta B4, trazendo Súria, o Sol. Então, eu me curvo. Eu curvo o meu corpo para reverenciar a fonte de toda a vida, Súria, o Sol central. Súria é a fonte de vida, Criador do universo. Sua luz aquece o mundo. Súria, como Deus do Sol, ilumina nossos conhecimentos, trazendo clareza espiritual. Súria, com sua carruagem de ouro, puxada por 7 cavalos brancos, viaja por todo o céu. Que estejamos receptivos a Súria, para alinharmos nosso corpo, nossa mente, promovendo flexibilidade e vitalidade para todos os dias da nossa existência, da nossa eternidade. Gratidão, gratidão, gratidão. E agora nós vamos para a sintonia navidiana. Eu sou. Eu sou a presença. Eu sou a presença divina da luz. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração
ilumina o caminho. Eu sou a presença divina da luz, que brilha no sagrado coração, e ilumina o caminho, revelando a verdade. Eu sou a presença divina da luz, que brilha no sagrado coração, ilumina o caminho, revelando a verdade e manifestando o amor. Eu sou a presença divina da luz, que brilha no sagrado coração, ilumina o caminho, revelando a verdade e manifestando o amor, edificando a felicidade e a paz. Eu sou, eu sou, eu sou. Gratidão, gratidão, gratidão. Que tenhamos uma noite maravilhosa. Gratidão, querida. Boa noite a todos e a todas, e até sexta-feira.